A mensagem desse seguidor me fez criar esse vídeo. Em resumo, ele tem um Xbox Series X, mas só fica no Warzone. Ele até tem outros jogos, mas não consegue ficar muito tempo neles, acaba abandonando, volta pro online e queria dicas de como zerar mais jogos. Eu sou o Igor Almeida e hoje eu vou te dar 7 dicas de como terminar mais jogos e manter seu interesse nessa arte que a gente ama tanto. Não jogue duas coisas de escopo parecido ao mesmo tempo. Quando eu falo escopo, eu quero dizer a complexidade e o tempo que você vai precisar investir. Sempre que eu começo um jogo grande, eu me esforço pra terminar ele antes de começar o próximo. Eu não vou jogar em paralelo Final Fantasy VII Rebirth e Persona 3 Reload, que aliás são muito bons. Eu posso acabar cansando de ambos e a chance de não terminar nenhum é muito grande. A mesma coisa se aplica a jogos que exigem um pouco mais de você, como um Sekiro e um Cuphead, por exemplo. Eu não vou conseguir dedicar o que é preciso pra eles e vou acabar dropando um, talvez até os dois. E aí você vai falar que eu tô sendo controverso, mas a segunda dica é: jogue duas coisas ao mesmo tempo. Só que pensa nessa combinação de dois jogos que você vai acabar fazendo. Quando a gente começa um Red Dead Redemption 2, por exemplo, que é um jogo gigantesco, você já sabe que vai ter que dedicar um bocado de horas nessa jornada. E às vezes isso é maravilhoso. Tudo que você precisa é passar horas ininterruptas sentado na frente da TV vendo as histórias maravilhosas que a Rockstar preparou pra você. Mas nem todo dia você vai estar nesse pique e nem todo dia você vai ter tempo de passar horas seguidas na frente do console. Às vezes você tá mais cansado, às vezes você tá mais pra baixo, só quer uma coisa mecânica, um pouco automática, talvez até aquele multiplayerzinho que você gosta. Pior que falando isso, me deu uma vontade de um Rocket Leaguezinho de bobeira. Acho que eu vou instalar ele de novo. Então, pra esses dias, talvez seja interessante você ter ali um jogo que seja mais curto, mais puramente mecânico, talvez até um roguelike, onde você joga uma ou duas runs. Então você intercala o super denso Disco Elysium com Vampire Survivors, saca? Ó, uma dica bônus. Entre um jogo longo e outro, coloca ali no meio um ou dois jogos curtos. Às vezes é bom pra gente dar uma limpada no palato. A terceira dica que eu quero te dar é, na medida do possível, desligue as suas interrupções. Imagina que você tá entretido no jogo, tá gostando dele, mas entre um load em outro, você abre o grupo do WhatsApp. Vê um meme, manda para outro grupo, troca uma ideia com outra pessoa, abre um outro app, e quando você percebe, está rolando a tela do celular há 15 minutos e o controle do seu videogame já até desligou para economizar energia. Então tenta, óbvio que na medida do possível, cada um tem a sua realidade e vai saber como lidar com isso, mas tenta respeitar o seu horário de jogar. Deixa o celular de lado, deixa outras interrupções de lado por um tempo e dedica sua atenção ao videogame. Cada olhadinha no celular te deixa um pouco mais distante do jogo e uma hora você não volta, porque o jogo não te prendeu. Mas você deixou o jogo te prender? A próxima dica é dar uma chance pra jogos indies. Eu não tenho muito o que falar aqui, tá? Se eu fizer uma recapitulação mental agora dos melhores jogos dos últimos anos, sempre vai ter alguns jogos indies na parte de cima das listas. Duvida? Você que tá assistindo e concorda comigo, eu peço agora que você deixe um comentário de um jogo indie que você gostaria que mais pessoas jogassem. E você que tá duvidando, dá uma olhada nessas recomendações e tira um desses jogos pra jogar. Eu particularmente já vou indicar aqui Sayonara Wild Hearts, que é um dos meus jogos favoritos da vida. Às vezes o motivo de você terminar poucos jogos não é porque você tá cansado de videogames, é porque você tá cansado da EA, da Activision, da Ubisoft, do mainstream. Falando em dar chances, que tal você dar uma segunda chance pra algum jogo? Em 2018, numa promoção da PSN, eu comprei Bloodborne. Eu joguei ele por umas 3 horas, eu achei a temática interessantíssima, mas não consegui avançar muito e achei que não era um jogo pra mim. O jogo ficou parado na minha conta. Um amigo vivia recomendando e falando que eu ia gostar, que fazia sentido, que não sei o quê. Na virada do ano de 2023 pra 2024, a gente tava junto e ele insistiu de novo e eu falei: tá bom, eu vou fazer uma lista de coisas que eu quero jogar. O Bloodborne vai ser o primeiro jogo que eu vou zerar esse ano. E foi. Não deu outra, passou uma semana, eu já tinha engolido o jogo e hoje Bloodborne é um dos meus jogos favoritos, então... Às vezes um jogo não é pra você em uma época da sua vida, mas ele pode ser depois. Você pode já ter um dos seus jogos favoritos da vida na sua biblioteca e nem sabe disso. E falando em fazer listas, essa é a próxima dica que eu te dou. Seja num caderno, numa tabela de Excel ou num site propriamente feito pra isso, eu tô usando, por exemplo, o Backlogged. Faça listas das coisas que você quer jogar, que você tem interesse, lista das coisas que você já jogou, que você terminou e até a lista de jogos que você abandonou. Às vezes, olhando pra trás, você consegue lembrar dele e pensar: ei, eu abandonei esse jogo, mas eu gostaria de voltar pra ele. E dar uma segunda chance, ó, ajuda já na dica anterior também.
Ou até pra você fazer aquela combinaçãozinha que eu falei algumas dicas atrás, de pegar um jogo que é mais denso, um jogo que é mais longo, com um jogo que é mais curtinho. Então, muitas vezes você tem interesse num jogo, acabou deixando ele passar, passou meses, anos, esse jogo tá em promoção, tá super baratinho agora, você pode olhar lá na sua lista e falar: ah, beleza, agora vamos ver esse cara. Ó, a próxima dica é muito pessoal. Na verdade, ela pode ser o completo oposto pra outras pessoas, mas desencana de platina, miletar, fazer 100% em jogo. Sim, eu tenho algumas platinas na minha conta e, sinceramente, algumas eu até me arrependo. Por exemplo, Crash Bandicoot 1, que na trilogia eu resolvi platinar o primeiro, desisti de platinar os outros dois porque eu percebi que depois que eu platinei o primeiro, eu não queria mais saber de Crash por um tempo, então me deixou muito saturado. O que eu faço hoje é jogar o joguinho no meu tempo, no meu ritmo, e aí depois, quando eu terminar, se eu tiver interesse em continuar naquele jogo, aí eu dou uma olhada na lista de troféus, vejo se quero ir atrás de mais alguma coisa, jogar de novo, esse tipo de coisa. E de novo, eu quero reforçar que isso funciona pra mim, mas pra muita gente ir atrás da platina é na verdade um incentivo pra jogar mais. Então, isso daqui vai depender de como funciona pra você. Pra mim tem funcionado assim. Troféu, depois que acabou o jogo eu dou uma olhada. Pra fechar, eu sinceramente não sei muito bem como dizer isso, mas aprecie a arte da coisa. Quando eu falo arte, não tô falando só de gráficos, mas de todo um conjunto visual, sonoro, tátil, texto, falas, as mensagens que as pessoas que estavam fazendo esse jogo querem te passar. Tenta visualizar tudo isso com um pouco mais de carinho. Jogos são muito legais e seria uma pena se você não tivesse aqui pra apreciar eles. E se você curtiu as dicas ou se identificou com alguma delas, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nos outros conteúdinhos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, valeu e até mais.